Capítulo 209 Ao Yuetian. De várias centenas de metros acima no ar, um claro pedaço de terra natural com grama verde e com pássaros cantando apareceu à vista. O clã da Lua Pura não estava no fundo das montanhas, estava ao lado de um rio. Do alto, o rio tinha a forma de uma meia-lua. A energia celestial excedeu a do clã Lua Quebrada e várias cachoeiras tornaram a área mais maravilhosa. A visão de Zhaofeng era mais ampla e mais clara, e isso o fez suspirar. O território do clã da Lua Pura era muito mais bonito do que a do clã Lua Quebrada. Este era apenas a diferença superficial, a diferença real era a energia celestial aqui. Todos os clãs se estabeleceram em um lugar rico em energia celestial e isso ajudou o cultivo e deu aos membros do clã uma melhor chance de avançar no cultivo. Se Beimoi estivesse na família Zhao, mesmo com seu talento, ele não seria capaz de alcançar o reino ascensionado antes dos 20 anos. Dos 13 clãs, o clã da Lua Pura ficou em quarto lugar, enquanto o clã de Lua Quebrada era o antepenúltimo, se não o último. Depois de entrar no território do clã da Lua Pura, as expressões dos anciãos tornarão-se solenes. Neste momento, uma luz prateada veio de baixo. Bem-vindos, amigos do clã Lua Quebrada. O dono da luz era um ancião de vestes prateadas de mangas compridas, que irradiava uma aura logo abaixo do primeiro ancião. Saudações, ancião Kun. O primeiro ancião sorriu e cumprimentou o recém-chegado, mas a avó Liu Yui e o mestre Haiyun tinham expressões ligeiramente feias. O ancião Kun era apenas um ancião normal do clã da Lua Pura. O primeiro ancião tinha liderado os membros do clã Lua Quebrada, mas o clã da Lua Pura tinha enviado apenas um ancião normal. O clã da Lua Pura normalmente enviaria o mestre do clã ou o primeiro ancião para cumprimentá-los. O mestre do clã e o primeiro ancião estão recebendo o clã Lua de Prata. O ancião Kun parecia saber o que os anciãos do clã Lua Quebrada pensavam e riu, mas o desdém brilhava em seus olhos. Dos 3 clãs, o clã Lua Quebrada estava no fundo do poço e eles sempre foram os últimos nos encontros dos 3 clãs. Comparado com eles, o clã Lua de Prata ficou em 7º lugar entre os 13 clãs e foi de maior importância. Embora os anciãos do clã Lua Quebrada estivessem zangados, não havia nada que pudessem fazer porque seu clã perdeu batalha após batalha a cada encontro dos 3 clãs. Pensando até aqui, os anciãos olhavam para os discípulos participantes. Os discípulos desta geração eram muito mais fortes do que antes. A águia dourado pálido gigante desceu em frente a um palácio. O ancião Kun sorriu, vamos companheiros para o salão discutir nossos assuntos. Deixaremos a geração mais jovem às suas próprias coisas. Os anciãos do clã Lua Quebrada assentiram com a cabeça, eles não ficaram surpresos. Esta era a regra para o encontro dos 3 clãs. O encontro tinha 2 objetivos. Um deles era discutir as cooperações entre os clãs. A seita demoníaca Lua Escarlate era um tema bastante discutido ultimamente e provavelmente era uma das coisas que eles iriam discutir. A geração mais jovem, obviamente, não iria participar disto. A outra razão era permitir que a geração mais jovem dos 3 clãs lutassem e trocassem experiências uns com os outros. Afinal, o futuro da geração mais jovem determinava o futuro de um clã e poderia determinar a diferença de força entre os clãs. Normalmente, clãs mais fortes tinham mais recursos e seus discípulos seriam mais poderosos. Por exemplo, as 4 estrelas eram os 4 melhores jovens classificados nos 13 clãs,
o que significa que o clã da Lua Pura também tinha uma das 4 estrelas. Logo depois, o clã Lua Quebrada entrou no salão. Amigos, deixe-me apresentá-lo ao clã da Lua Pura. Uma voz sem expressão soou. A pessoa que cumprimentou os 3 foi um jovem com vestes brancas, que tinha uma atitude inexpressiva. Tudo o que fez foi olhar levemente para os 3 discípulos. Beimo e Zhaofeng eram ambos preguiçosos para dizer qualquer coisa. Somente Yang sorriu e os apresentou. Ouvindo sobre Zhaofeng e Beimoi, Meng Yun, o jovem de vestes brancas disse fracamente, então, são 2 novatos. Meng Yun e Yang pareciam se conhecer, mas não eram exatamente familiares. Irmão Meng, qual é o seu rank dos discípulos principais no clã da Lua Pura? Perguntou Yang. Esta pergunta atingiu o interesse de Zhaofeng e Beimoi. A aura de Meng Yun estava perto da de Yang, ápice do 5º céu. Terceiro. Meng Yun respondeu. No caminho, ele levou os discípulos do clã Lua Quebrada sem dar muita atenção a eles. Era como se ele nem sequer se preocupasse em falar com eles, ele era simplesmente muito preguiçoso para fazer isso. Os superiores do clã da Lua Pura tinham enviado apenas um ancião normal para cumprimentar o clã Lua Quebrada e eles haviam enviado apenas o discípulo do núcleo em terceiro lugar para cumprimentar Zhaofeng e os outros. Ouvi dizer que um discípulo de seu clã se tornou uma das 4 estrelas, tal gênio é admirável, Yang disse e começou a perguntar sobre a situação do clã Lua Pura. A atitude de Meng Yun para com ele era apenas mediana e Yang estava desamparado porque os 2 ao lado dele não gostavam de dizer nada. Beimoi era sempre inexpressivo, enquanto Zhaofeng era muito preguiçoso para falar. Ah, esses 2 caras são ambos autocentrados, arrogantes e orgulhosos. Sendo uma das 4 estrelas, irmão Ao pode ou não aparecer no encontro dos 3 clãs desta vez. Ele já alcançou o ápice do 6º céu há vários meses e até aprendeu a habilidade mais difícil do clã da Lua Pura, Guerra do Deus da Lua, algo que ninguém fez na sua idade há 100 anos. Quando Meng Yun mencionou ao Yuetian, um sorriso zombeteiro apareceu no canto de seus lábios. Você acha que palhaços como vocês teriam o direito de desafiá-lo? Ao Yuetian era uma das 4 estrelas dos 13 clãs, sua força era de alto nível. Mesmo nos 13 clãs, poucas pessoas eram seu adversário, então, e sobre apenas o pessoal dos 3 clãs. Impossível. Ao Yuetian realmente cultivou a guerra do Deus da Lua. Yang exclamou. A técnica Guerra do Deus da Lua era uma técnica proibida do clã Lua Pura, assim como a Palma do Vento e Trovão do clã Lua Quebrada. Mas a Guerra do Deus da Lua era mais avançada e completa, portanto seu poder era aterrorizante. Ouvi dizer que uma pessoa em seu clã recebeu uma herança, melhor do que eu pensei. Meng Yun disse em tom provocativo. Ouvindo isso, Yang ficou com raiva e ele estava prestes a explodir. Ok, é isso. Meng Yun mudou de assunto e conduziu os 3 a um jardim bonito. No centro do jardim, havia um pequeno pavilhão com lanches nele. Os discípulos do clã da Lua Pura e do clã Lua de Prata estavam sentados no pavilhão. Irmão Ao e companheiros do clã Lua de Prata, os discípulos participantes do clã Lua Quebrada chegaram. Meng Yun propositadamente disse em voz alta para chamar a atenção de todos. No centro estava Ao Yuetian, vestindo uma túnica azul. Em termos de carisma e atratividade, ele estava a par com Yang, um homem dos sonhos das mulheres.
Mas havia uma arrogância que envolveu ao Yuetian e apenas seus olhos trouxeram grande pressão. Tudo o que ao Yuetian fez foi levemente acenar com a cabeça. Não havia nenhuma intenção de ele se levantar e cumprimentá-los. Meng Yun começou a apresentar a todos. Este é o discípulo principal do clã Lua de Prata, Mao Fei. A atitude de Meng Yun foi ligeiramente mais respeitosa quando ele começou a introduzir o clã Lua de Prata. O discípulo principal do clã Lua de Prata tinha o mesmo nível de cultivo que Yang Gan. No lado esquerdo e direito de Mao Fei, havia um jovem de cabelos vermelhos e um espadachim de vestes prata. O olhar de Zhao Feng aterrissou no jovem de cabelos vermelhos. Não era ele o jovem que ele tinha visto naquele dia no templo antigo. Este é Li Hong, segundo colocado entre os discípulos do núcleo do clã Lua de Prata. Meng Yun apenas mencionou um pouco dele. Logo, a equipe de cada clã foi anunciada. O clã da Lua Pura foi liderado por Ao Yuetian. O clã Lua de Prata foi liderado por Mao Fei. O clã Lua Quebrada foi liderado por Yang Gan. Todos os 3 discípulos principais haviam alcançado o 6º céu do reino ascensionado, mas era óbvio que Ao Yuetian era mais forte que os outros 2. Ao Yuetian era uma das 4 estrelas depois de tudo, e ele estava um nível mais alto que os outros 2. O clã Lua Quebrada até enviou um discípulo no 4º céu. Diversos discípulos do núcleo do clã da Lua Pura discutiram. De fato, na frente de todos esses representantes, o cultivo do 4º céu de Zhao Feng se destacou. Alguns dos discípulos do núcleo do clã da Lua Pura disseram mesmo com desdém, mesmo que enviem discípulos do núcleo mais fracos, nós ainda seremos capazes de destruir aquele cara. Parece que o clã Lua Quebrada realmente caiu. Silêncio. Ao Yuetian murmurou friamente e o pessoal no pavilhão instantaneamente se silenciou. Ele não estava culpando essas pessoas por ser rude, ele só sentiu que era embaraçoso. Desde o início até agora, ele nem sequer tinha olhado claramente para os discípulos do clã Lua Quebrada, e por que diabos ele olharia para um lixo do 4º céu? No entanto, outros discípulos de seu clã haviam falado sobre compará-los a ele, não era embaraçoso. O gênio que tem talento comparável a um corpo espiritual da Terra ainda não apareceu. Mao Fei, do clã Lua de Prata, perguntou de repente. Corpo espiritual da Terra. As expressões dos gênios de ambos os clãs mudaram e um brilho de luz apareceu nos olhos de Beimoi. A irmã Zhao chegará em breve. Um sorriso raro apareceu no rosto de Ao Yuetian. A irmã Zhao está aqui. Vários discípulos do núcleo exclamaram. Uma garota tão elegante como uma deusa apareceu de fora. Sua beleza era incomparável e ela parecia uma delicada escultura de porcelana. Ela usava um longo vestido roxo e usava um ornamento de cabelo verde, tinha os olhos tão claros como cristal e a pele tão suave como um jade. No instante em que entrou no pavilhão, muitos discípulos se perderam nessa beleza. Além de Mao Fei, os outros 2 discípulos do clã Lua de Prata, o ruivo Li Hong e o espadachim de vestes prata, estavam ambos atordoados. Essa é a deusa da névoa roxa dos rumores. A beleza que tem talento comparável a um corpo espiritual da Terra e aquela que recebeu uma herança. Os rumores estão longe da realidade. Mao Fei não podia conter o amor e o olhar atordoado em seus olhos. Irmã Zhao. Ao Yuetian sorriu e levantou-se para cumprimentar a deusa da névoa roxa. Sua atitude em relação a ela era muito mais acolhedora do que cumprimentar os outros discípulos.
Todo mundo se sentia um pouco ciumento, mas por causa da força esmagadora de Aoyuetian, não havia nada que pudessem fazer. Yufei está atrasada. A deusa da névoa roxa sorriu fracamente, como uma flor de lótus. Mas duas pessoas na multidão estavam extremamente surpresos. Ela, Zhao Feng e Beimoi ficaram surpresos.